A lição da Torre de Babel. Gênesis 11, 1-9. Ora, a terra toda tinha uma só língua, e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: O povo é um e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A linhagem de todas as raças do planeta Terra vem de Noé, de seus filhos e noras que se multiplicaram depois que saíram da arca após o dilúvio. A Bíblia diz: Ora, a terra toda tinha uma só língua, e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Isso indica que as pessoas naquela época estavam tentando construir uma sociedade bem unida, a fim de que não fossem dispersas. Só havia uma língua no mundo antes da construção da Torre de Babel, mas a Bíblia diz que após ela ser construída, muitas outras línguas surgiram. As lições da Torre de Babel. Os descendentes de Noé eram uma só família e sua língua era a mesma. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear, onde construíram a Torre de Babel para não serem dispersos. A planície de Sinear ficava onde hoje é o Iraque, e foi nessa região que eles decidiram se estabelecer e criar uma comunidade. Parece que esta região era muito fértil naqueles dias, cheia de campos verdes e animais que proviam uma rica fonte de alimento. Ali eles construíram uma torre que tocava o céu para fazer para si um nome e não serem dispersos pela terra. Quando Deus viu que eles queriam se unir para fazer um nome para si e não serem dispersos, essa atitude soberba não poderia ser tolerada, caso contrário eles achariam que seriam capazes de fazer qualquer coisa. Então, Deus deu um fim à construção da Torre de Babel. Nós aprendemos uma lição muito boa neste incidente: o ser humano pode construir coisas impressionantes quando se reúne, mas quando isso acontece, ele acaba se voltando contra a justiça de Deus. Sendo assim, a lição do texto bíblico deste capítulo é que os homens não devem se unir para buscar entre si a prosperidade sem ter fé na justiça de Deus. Qual era a intenção das pessoas ao tentar construir uma torre que chegasse ao céu? Sua intenção era fazer um nome para si. Em outras palavras, já que sua arrogância chegou até o céu, eles acabaram se voltando contra Deus. Não há outra razão que explique sua intenção de construir a Torre de Babel para alcançar o céu. Afinal, eles poderiam construir prédios comuns e viver neles. Porém, eles não sabiam que Satanás opera neste mundo através dos pensamentos do homem. A justiça do homem em si já é um desafio a Deus. Tentar estabelecer a própria justiça humana é o mesmo que se gabar do seu poder diante de Deus, e isso mostra a falta de disposição para se confiar na sua justiça. Por isso, você tem que entender como é maligno tentar estabelecer sua própria justiça diante de Deus. A atitude do homem de tentar construir uma cidade e uma torre alto bastante para alcançar o céu demonstra que ele rejeitou a misericórdia de Deus e provocou sua ira. Segundo a história, depois do dilúvio de Noé, o homem tentou construir a Torre de Babel e foi disperso por Deus, é por isso que todas as pessoas no mundo falam uma língua diferente. E tudo isso veio a acontecer porque o homem provocou a ira de Deus. Isso nos mostra que algo que Deus abomina é quando o homem se opõe à sua misericórdia e tem sua vida governada por Satanás. Até hoje podemos ver construtores como os da Torre de Babel,
pois todos os religiosos do mundo que se voltam contra a justiça de Deus estão edificando sua própria justiça. Todas as religiões do mundo desafiam a justiça de Deus. Cheios da sua própria justiça, os religiosos estão desafiando a Deus e a sua justiça. Todo mundo hoje em dia não gosta de mostrar as suas próprias virtudes? Atualmente todos querem estabelecer sua própria justiça e se opor a Deus, à sua justiça e ao Evangelho da água e do Espírito. Portanto, a justiça do homem é uma afronta direta à justiça de Deus, e isso com certeza traz sobre nós a sua inimizade. A alma daqueles que estão espiritualmente enganados. A Bíblia diz que tijolos e betume foram usados para construir a Torre de Babel. Se o homem fosse construir um altar a Deus, ele tinha que ser feito de pedras, mas estes homens construíram a Torre de Babel com tijolos e betume. Isso quer dizer que eles tentaram alcançar a Deus com uma fé confusa que nasceu na sua mente também confusa. Se alguém clamar ao Senhor com uma fé confusa, Ele o responderá? Não, claro que não. A partir do momento que alguém tem uma fé assim, sua mente fica mais confusa e, no fim, tudo acaba ficando mais confuso ainda. E isso vale para todos. É por isso que todos que não querem mais ficar confusos espiritualmente têm que crer no Evangelho da água e do Espírito de coração. Mas se eles não fizerem isso, eles sempre terão uma fé enganosa, estarão confusos espiritualmente, no fim, acabarão sendo destruídos em meio a toda essa confusão. Aqueles que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito serão destruídos porque pecaram ao criar sua própria justiça e se voltar contra a justiça de Deus. Nos relatos da Torre de Babel, a Bíblia deixa bem claro que haverá um castigo de Deus para toda fé enganosa que se baseia em pensamentos carnais. Se você é alguém que está contra a justiça de Deus, você tem que crer que somente o Evangelho da água e do Espírito de Deus é que pode dar a verdadeira salvação. Muitos cristãos hoje em dia têm uma fé enganosa que está baseada em seus pensamentos carnais, e eles se apegam a ela mais do que ao Evangelho da água e do Espírito. E o pior é que eles também levam outros a ter a mesma fé errada que eles. Há muitos cristãos hoje que exaltam sua própria justiça. E embora sejam muito autoconfiantes, sua fé é errada, criada por seus pensamentos carnais, como aconteceu na Torre de Babel, e é por isso que eles creem em vão. Por este motivo, aqueles que fazem parte das igrejas cristãs têm uma fé carnal contrária ao Evangelho da água e do Espírito. A mensagem importante que Deus nos traz com o que aconteceu na Torre de Babel é que Ele abomina a união daqueles que têm uma fé carnal. Portanto, você tem que entender que quando os cristãos mundanos que têm uma fé carnal se reúnem, eles na verdade estão indo contra Deus. O que os cristãos que têm uma fé carnal fazem quando se reúnem? No fim das contas, tudo o que eles fazem é se opor à justiça de Deus. Não há nada de errado em eles se reunirem, mas o problema é que quando olhamos para as consequências decorrentes de sua fé, vemos que eles cometem o mais grave de todos os pecados, que é se levantar contra a justiça de Deus e contra o Evangelho da água e do Espírito. Quando olhamos para a fé daqueles que se opõem à justiça de Deus, podemos ver que eles estão tentando estabelecer sua própria justiça humana. Em outras palavras, eles não fazem a vontade de Deus e se voltam contra o Evangelho da água e do Espírito. Uma lição que todos nós temos que considerar com muito cuidado mais uma vez, enquanto levarmos uma vida de fé, é que sempre que aqueles que são carnais se reúnem, eles sempre acabam cometendo o pecado de se levantar contra a justiça de Deus. É por isso que você jamais deve se unir aos cristãos carnais ou ter comunhão com eles. Você tem que entender que os pecadores não podem agradar a Deus. Deus abominou a arrogância que o homem mostrou ao unir suas forças para construir a Torre de Babel, e por isso ele confundiu sua língua. Ele enfraqueceu seu poder e não permitiu que a construção da torre fosse completada. Mas os cristãos de hoje ainda continuam fazendo o que não agrada a Deus. E o que podemos aprender com isso? Nós temos que entender que a fé errada do homem foi passada adiante. Por isso, temos que permanecer firmes na nossa fé, entendendo a justiça de Deus e crendo nela segundo a verdade. Qual era o tamanho da Torre de Babel construída nos dias do Antigo Testamento? Nós não sabemos, pois isso não está escrito na Bíblia.
E quantos andares tem o maior edifício do mundo? 101 andares. Ele fica em que país? Em Taiwan. E qual a altura deste edifício de 101 andares? 509 metros. Apesar de não sabermos exatamente a altura da Torre de Babel, já que toda a raça humana estava unida para construí-la, ela deve ter sido muito alta. De todo modo, o importante é nos lembrarmos que Deus confundiu a língua do homem e o dispersou. Ontem foi aniversário de Siddhartha, o fundador do budismo, e eu soube que a Igreja Católica enviou uma carta de parabéns para a comunidade budista. Mas não foi somente uma carta de parabéns que a Igreja Católica da Coreia enviou, mas ela também enviou alguns católicos ao templo budista para participar da celebração. Hoje em dia virou moda os líderes religiosos deste mundo aprovarem outras religiões. O chamado movimento ecumênico é que está à frente disso e muitos cristãos estão participando dele. Nós estamos vivendo num tempo em que todas as religiões do mundo estão se unindo. Qual a verdadeira intenção por trás da união das religiões? Se voltar contra a justiça de Deus. Melhor dizendo, as pessoas estão unindo sua fé errada hoje em dia para se opor à justiça de Deus. Algo assim era totalmente inimaginável antes. Entretanto, nestes últimos dias, o homem está se unindo a este movimento ecumênico sincretista. Essa versão moderna da Torre de Babel, onde os homens se tornam um só, não pode existir no reino da fé, somente neste mundo que está cheio de ganância. Antes, havia muita hostilidade entre os seguidores das diversas religiões. O cristianismo, em particular, era inflexível e rejeitava todas as religiões sob o pretexto de que todo mundo deveria crer segundo a Bíblia. Diferentemente do cristianismo, que é adepto do monoteísmo, o budismo proclama: todos são Deus. Então, você tem que alcançar o nirvana e se disciplinar para que alcance o estado divino. Por isso, até recentemente os seguidores destas religiões costumavam discutir muito. Mas agora, ambos dizem que todos têm que entender e aprovar suas religiões mutuamente. No protestantismo também, o chamado pluralismo religioso está crescendo muito, e todo ano, eventos como a CMRP, Conferência Mundial das Religiões para a Paz, são organizados para que todas as religiões do mundo possam se unir. Isso está acontecendo em todo o mundo hoje em dia. O movimento ecumênico virou uma tendência mundial. Monges budistas e freiras católicas estão cantando hinos juntos. Agora, espiritualmente falando, essa é a mesma fé daqueles homens que construíram a Torre de Babel. Em outras palavras, todas as religiões do mundo estão se unindo espiritualmente. A palavra Babel, da Torre de Babel, significa confusão. E foi daí que a confusão espiritual veio à mente das pessoas do mundo. Os líderes religiosos de hoje dizem que é um passo positivo a união de todas as religiões. Mas este movimento que está buscando reunir todas as religiões é algo realmente bom? Aqueles que o defendem só se reúnem para se voltar contra a justiça de Deus, e já que isso está acontecendo, eles enfrentarão a destruição espiritual. Deus confundiu a língua dos homens e os dispersou nos dias do Antigo Testamento para que eles não completassem a construção da Torre de Babel. Mas agora, já que Jesus Cristo veio a essa terra e deu ao homem o Evangelho da água e do Espírito, ele fez com que todos que creem neste Evangelho fossem salvos por ele. Mas aqueles que não aceitam essa graça em seu coração serão destruídos para sempre. De todo modo, temos que levar uma vida de fé junto com o Senhor, confiando na justiça de Deus e no Evangelho da água e do Espírito. Jamais devemos nos unir com aqueles que têm uma mente carnal e uma falsa fé. Seria maravilhoso se todos os religiosos do mundo também fossem libertos dos seus pecados crendo na justiça de Deus e em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas temos que entender que quando o homem se reúne, tudo que nasce dessa união é uma fé religiosa e corrompida. No fim, se alguém se deixar levar pelos pensamentos carnais do homem, ele estará se levantando contra a justiça de Deus e sua palavra. Para resumir, isso nada mais é do que construir sua própria justiça humana, como a Torre de Babel. Por essa razão, se alguém deixar-se levar pelos pensamentos carnais e ter uma vida de fé com as pessoas deste mundo, ele não somente irá perder sua alma,
mas também acabará destruindo a alma de outras pessoas. É uma tolice o homem tentar entender a justiça de Deus com seus pensamentos carnais. Se todos continuarem a levar uma vida de fé carnal juntos hoje em dia, isso vai gerar neles nada mais do que uma fé corrompida. E quando isso vier a acontecer, sua mente não poderá mais entender o Evangelho da água e do Espírito que Deus deu a todos nós, mesmo que o preguemos para eles, e não crerão nele também. É por isso que, baseados em seus pensamentos humanos e sem fundamento, aqueles que não creem no Evangelho da água e do Espírito continuam insistindo nisso a uma só voz. Essas pessoas têm que deixar seus pensamentos errados o mais rápido possível. Se elas não fizerem isso, não poderão escapar da morte espiritual. Deus se agrada mais quando as pessoas o temem e o seguem confiando na sua justiça do que quando elas se unem. Se as pessoas se unirem baseadas na sua própria justiça, elas acabarão se voltando contra Deus e sua justiça. Por isso, você tem que se lembrar que é errado alguém exaltar sua própria justiça. Até mesmo nós, que nos tornamos justos crendo no Evangelho dado por Deus, ou seja, no Evangelho da água e do Espírito, não devemos nos unir carnalmente e exaltar nossa própria justiça, porque isso nos fará desviar da justiça de Deus e nos levará à destruição. Nós justos temos que nos unir para sermos um só na justiça de Deus e servir ao justo Evangelho que Jesus Cristo nos deu. Sendo assim, não devemos nos unir com aqueles que têm uma mente carnal, ao contrário, devemos nos unir com aqueles que creem na justiça de Deus e a seguem. E juntos com os outros que têm a mesma fé que nós, devemos fazer a vontade do Senhor. A questão mais importante que Deus está explicando com estes eventos relacionados à Torre de Babel é essa: não devemos nos unir àqueles que possuem uma mente carnal e perseguem os santos que creem na justiça de Deus. Embora sejamos justos, se deixarmos nossos pensamentos carnais e objetivos materiais nos desviar de Deus e nos unir às pessoas do mundo, nossa fé acabará perecendo no final então. É por isso que se nós formos contra a justiça de Deus, isso selará nossa morte espiritual. Nós jamais devemos permitir que isso aconteça, pois somos aqueles que têm fé na justiça de Deus. Em tudo que foi relatado por Deus sobre a Torre de Babel, eu posso ver que até nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito podemos nos desviar. Nós devemos ter muito cuidado, pois todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito também somos humanos. Quando os homens se reúnem, eles ficam muito fortes para se oporem à justiça de Deus. A justiça do homem não pode ser vencida a não ser pela justiça de Deus. Somente quando alguém conhece a justiça de Deus é que ele reconhece que não tem justiça alguma em si mesmo. A justiça do homem tem que se render diante da justiça de Deus. Apesar de levarmos uma vida de fé crendo no Evangelho da água e do Espírito, antes de conhecermos este Evangelho da verdade, nós também achávamos que os nossos pensamentos carnais estavam certos. Então, ao nos lembrarmos da Torre de Babel, nós justos jamais devemos repetir este erro. Embora as pessoas no mundo inteiro estejam se unindo contra a justiça de Deus como os construtores da Torre de Babel, nós justos não devemos levar vida de fé junto com essas pessoas carnais. Ao invés disso, temos que confiar na justiça de Deus, temê-lo e fazer sua vontade pela fé. Nestes últimos tempos, toda a raça humana prefere ser egoísta ao invés de confiar em Deus, se une para servir ao diabo e se opor à justiça de Deus. Mesmo assim, se vivermos tendo confiança na justiça de Deus, com certeza nós venceremos o mundo. O mundo inteiro está se unindo religiosamente, de uma forma mais ampla, todos que se opõem à justiça de Deus estão se unindo ao diabo. Mas, no fim, presos à riqueza, à fama, ao poder e à autoridade deste mundo, muitos se levantarão em nome do Anticristo contra Deus e seus santos. E quando estes dias chegarem, todos neste mundo terão uma só religião. Você sabia que, aos olhos de Deus, é um grande pecado as pessoas se unirem por causa da sua virtude? Você talvez não soubesse disso, não é verdade? Você ainda pode ter dúvidas se é pecado ou não as pessoas se unirem por causa da sua virtude. Na verdade, sem saber que era pecado, você deve ter pensado também que não há nada de errado em um homem se unir para estabelecer sua justiça. E vocês, diáconos? Vocês acham errado o homem se unir?
Antes de receberem a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, vocês talvez não vissem nada errado na virtude do homem. Mas agora que vocês receberam a remissão de pecados, vocês têm que entender que tentar estabelecer sua própria justiça é o mesmo que se opor à justiça de Deus. Todavia, aqueles que insistem em se unir não entendem que isso é um grande pecado contra Deus. Eles até acham que isso é um grande bem para a humanidade, mesmo que Deus não faça parte disso. De modo subconsciente, o que nós achamos que está certo, a virtude do homem ou a justiça de Deus? Nós não achamos importante o homem se unir e explorar seu potencial? Nós não consideremos a união da humanidade algo maravilhoso? E as nossas irmãs? Qual sua opinião sobre isso? Vocês acham bom ou ruim o homem se unir? Ah, então vocês acham que isso é bom. A irmã Eunioge e a irmã Gi disseram que achavam isso bom. E os diáconos então? O que eles acham disso? Talvez a diaconisa Yogai tenha algo a dizer a respeito. Você gostaria de expor sua opinião sobre isso conosco? Nota do editor: a seguir veremos um resumo da resposta da irmã Kim. Antes de receber a remissão de pecados, eu me abstinha de toda reunião social, pois eu não gostava de estar no meio de muitas pessoas. Porém, ao mesmo tempo, eu invejava aqueles que se davam bem com as pessoas e se enturmavam rapidamente. Essa era uma das maiores dificuldades que eu tinha, e isso continuou mesmo depois que eu recebi a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Mas agora me disseram que eu tenho que ter comunhão com os justos da Igreja de Deus, e é isso que eu estou fazendo. Obrigado pelo seu testemunho tão sincero. Todo este tempo, nosso pensamento subconscientemente tinha a ideia de que era algo bom as pessoas se unirem. Não era assim que pensávamos. E você? Você também não achava que era algo bom as pessoas se unirem? Todos nós costumávamos pensar que era algo bom e importante as pessoas e as nações se unirem. Todos os diáconos aqui também não achavam que era algo bom as pessoas andarem juntas, como pensava também a diaconisa Kim. Claro que sim. Não era assim que todos nós pensávamos também? A Bíblia, no entanto, diz que é errado o homem se unir por si mesmo. A união com Deus é totalmente diferente da união dos homens. Se unir à Igreja de Deus significa fazer a vontade do Senhor, significa se unir à justiça de Deus pela fé primeiro, e depois nos unirmos para termos comunhão nessa justiça. Esta é a verdadeira união que temos que lutar para alcançarmos. No entanto, a união dos homens é diferente de se unir à justiça de Deus, e é por isso que é pecado. Sendo assim, é por causa da justiça de Deus que todos nós, inclusive os diáconos, fazem parte da Igreja. A Bíblia afirma que não é correto o ser humano se unir em torno de sua fé carnal. Como demonstração dessa unidade, o homem tentou construir a Torre de Babel na planície de Sinear, porém Deus desceu até eles e confundiu totalmente sua língua. Todos naquela época puderam se unir contra Deus porque falavam uma só língua, e foi por isso que Deus a confundiu. Obviamente, há muitas línguas no mundo hoje em dia, e nós temos lutado para vencer essa barreira a fim de pregarmos o Evangelho da água e do Espírito. Se o homem naquela época não tivesse construído a Torre de Babel, então um sermão apenas seria suficiente para que todos no mundo entendessem o Evangelho da água e do Espírito e para que ele operasse em seu coração. Embora o texto bíblico deste capítulo seja bem pequeno, Deus nos dá um relato completo da origem do mal nas religiões deste mundo. Ao analisarmos bem esta passagem, podemos ver onde começou a história das religiões humanas e o que havia de errado com elas. Hoje, o cristianismo em si está totalmente envolvido com o movimento ecumênico. E os cristãos envolvidos com ele não estão levando suas tochas para serem luz do mundo, mas para demonstrarem seu poder, e isso é algo contrário à justiça de Deus. Na verdade, essa é a união daqueles que têm uma fé enganosa e buscam desafiar a Deus e a sua justiça. Os cristãos atuais estão tentando se unir baseados em seus pensamentos carnais, porém Deus não deixará que isso aconteça e dispersará todos eles. Já que nós conhecemos a justiça de Deus, isso quer dizer que conhecemos toda a sua vontade.
A Torre de Babel é um símbolo do engano espiritual que há no sincretismo. As pessoas hoje estão misturando diversas crenças religiosas e fazendo uma grande confusão, e aqueles que tiverem uma fé assim enfrentarão uma terrível maldição de Deus. Muitos que hoje em dia dizem crer em Jesus já tiveram compromisso espiritual. As religiões estão edificando as suas doutrinas sem sentido atualmente, mas quando forem abaladas pela palavra da verdade, todas elas cairão como uma casa que foi construída sobre a areia. Embora pareça que estes religiosos estejam expondo grandes doutrinas, na verdade, quando você as confronta com a verdade contida no Evangelho da Água e do Espírito, você pode ver que elas estão tão erradas como todas as doutrinas das religiões do mundo. Os religiosos hoje em dia estão se levantando contra a justiça de Deus com sua fé carnal, ou seja, com sua fé confusa, e é justamente isso que há de errado neles. A passagem deste capítulo é seguida da genealogia de um homem que creu na justiça de Deus, esta genealogia de Sem, o primogênito de Noé. Nós encontramos a lista de todos os descendentes de Sem nesta genealogia, que no final fala de Terá, que gerou Abraão, o pai da fé. Segundo a tradição, que era passada oralmente, Terá, pai de Abraão, fabricava ídolos e os vendia. Isso significa que a fé de Terá era sincretista. Ele cria tanto em Deus quanto em outras deidades, mas Abraão não era como seu pai. Quando Deus apareceu a Abraão e falou com ele, ele creu na sua palavra e a obedeceu totalmente. A passagem bíblica deste capítulo nos diz como nossa fé verdadeira deve ser diante de Deus. Os eventos sobre a Torre de Babel demonstram claramente que apenas aqueles que seguem a Deus confiando na sua justiça é que podem ter uma vida de fé bem-sucedida. Todos os outros que não seguem a palavra de Deus estão errados, independentemente se sua desobediência é demonstrada individual, coletiva ou mundialmente. Portanto, a fé daqueles que seguem o Senhor segundo sua própria vontade é pecado. Se nós não seguirmos a justiça de Deus tendo fé na sua palavra, tudo está errado então. Muitos cristãos tentam levar sua vida de fé de acordo com sua própria vontade, mas isso é possível? Deus espera alguma coisa do poder do homem? Ele é o Criador, aquele que fez o homem, que conta até nossos fios de cabelo. Mateus 10h30. Este Deus sabe muito bem que, por mais que tentemos, nós seres humanos jamais alcançaremos uma justiça que mereça ser aprovada por Ele. Embora alguns cristãos sejam muito determinados e tentem construir sua justiça baseados em suas doutrinas erradas, como aconteceu na Torre de Babel, Deus está lhe mostrando o Evangelho da Água e do Espírito e dizendo que eles só alcançarão sua justiça crendo nele. No duelo entre a justiça de homem e a justiça de Deus, qual delas prevalece? A torre construída com uma fé inútil pelo homem segundo a sua vontade cairá e virará ruínas no final. A fé altiva edificada pelo homem é totalmente vã. Em Jinan, uma cidade no sudeste da Coreia do Sul, há duas montanhas que são chamadas de Montanhas Mai, e que se parecem com as orelhas de um cavalo. Nota do editor: a palavra Maio significa orelha de cavalo em coreano. Quem visita essas montanhas pode ver vários templos de pedra que um monge budista construiu para praticar o asceticismo. Mas imagine como este monge ficaria triste se alguém viesse à noite e demolisse estes templos que ele construiu com toda a dedicação sua vida inteira. Leva-se uma vida inteira para se construir torres, mas apenas alguns minutos para trazê-las abaixo. O homem pode construir todas as torres de Babel que quiser, mas Deus as trará abaixo muito rápido. O incidente da Torre de Babel descrito em Gênesis traz uma lição profunda a todos nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Se isso não tivesse acontecido, não teríamos tanto problema para aprender outra língua. E o mais importante, isso nos mostra que todos nós podemos ser tentados a construir nossa própria Torre de Babel. Isso porque todos querem viver em harmonia uns com os outros. E embora seja desejo de todo ser humano viver em paz uns com os outros, isso não deve levá-los a se levantar contra Deus e se desviar dele. Mas o problema é que as pessoas estão fazendo exatamente isso. Por décadas, o homem tem tentado garantir sua felicidade por si mesmo. Mas isso é simplesmente impossível. O homem jamais pode fazer o bem e ser feliz por si mesmo, pois ele foi separado de Deus.
Foi por isso que Deus nos deu o reino dos céus, para lá vivermos em paz para sempre. Já que todos nós cremos no Evangelho da Água e do Espírito, nós damos graças ao Senhor, o glorificamos e o louvamos por Ele ter nos dado o reino dos céus. Mas nós ainda temos que ter cuidado com uma coisa: nós não devemos pecar nos desviando do Deus da verdade, levando uma vida de fé segundo nossos pensamentos humanos. A lição da Torre de Babel nos ensina que nós temos que deixar nossas crenças carnais e ter uma fé espiritual. O Senhor não nos deu um evangelho vazio, mas o evangelho da água e do Espírito. Ele não quer que vocês creiam no evangelho dogmático e confuso, ao contrário, Ele quer que vocês creiam no evangelho da água e do Espírito. O evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu traz a verdadeira salvação àqueles que creem nele. Assim sendo, todos nós devemos confiar no evangelho da água e do Espírito.